Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, e em outros dois, eu vou resolver as questões da prova de matemática aplicada no concurso para assistente social da Prefeitura de Itapevi pela Banca Vunesp. Mas antes de começar, queria dar uma opinião sobre essa prova. A Vunesp costuma cobrar os mesmos conteúdos em todas as suas provas, independente de ser uma prova de ensino médio ou uma prova de ensino superior. Ela vai lá e coloca cerca de 10 questões, às vezes um pouco menos, e cobra regra de 3, porcentagem, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, sistemas de equações, área. Esses são os conteúdos. Às vezes acontece de ter um conteúdo um pouquinho diferente, talvez teorema de Pitágoras, alguma coisa assim, mas normalmente eu diria que 80% da prova é sempre mais ou menos a mesma coisa. Quando eles colocam o conteúdo de matemática numa prova de nível superior, às vezes eles apertam um pouquinho o nível das questões, às vezes cobram um conteúdo a mais, uma coisinha tipo teorema de Tales, alguma coisa a mais. Mas essa prova, ela tá fugindo um pouquinho desse padrão. Ela tá uma prova mais trabalhosa, com algumas questões mais difíceis e eu diria assim, para quem tem 5 minutos, no máximo, para resolver uma questão na prova do concurso, tá uma prova muito puxada. Você tem que olhar a questão, ter uma boa ideia e já partir para a resolução sem chance de errar. Porque se você errar, você vai ficar patinando nessas questões e vai tentando, e o tempo vai passar. Então, eu diria que essa prova realmente, ela está um nível um pouquinho acima do nível que normalmente a Vunesp costuma cobrar. Acho que o elaborador da prova estava inspirado no dia que ele criou essas questões aqui, tá? Bom, eu vou resolver as questões partindo do princípio que você já domina esses conteúdos, já revisou. Mas, a qualquer momento, se você ficar em dúvida, vai lá na playlist Lembretes, que lá tem o passo a passo da resolução. Então, lá eu explico detalhadamente como resolver um sistema de equações, como resolver uma equação, como trabalhar com razão, proporção e assim por diante, tá? Primeira questão. 4 amigos conversam. O primeiro diz que tem R$ 1.580. O segundo tem 3/5 dessa quantia, portanto, 3/5 de 1.580. O terceiro tem 7/4 do que o segundo tem. E o quarto tem 5/3 do que o terceiro tem. Então, a gente vai calcular o primeiro, daí o segundo depende do primeiro, o terceiro depende do segundo e assim por diante. Ou seja, se errar uma conta, erra todas. A diferença entre a maior e a menor dessas quantias reais é... Então, o primeiro a gente já sabe, né? O primeiro tem 1.580. O segundo, ele tem 3/5 de 1.580. Então, nós escrevemos 3/5 de 1.580. Só que esse D eu vou já trocar por uma multiplicação. Então, 3 de 1.580. E como eu faço essa conta? Você pode multiplicar o 3 por 1.580, dá 4.740, e dividir o resultado por 5, vai encontrar 948. Essa é uma possibilidade. A segunda é, você divide o 1.580 por 5 primeiro e multiplica o resultado por 3. A terceira pessoa tem 7/4. Então, 7/4 de 948. Novamente, você pode multiplicar o 7 por 948 e dividir o resultado por 4. Fazendo assim, vai dar 66.
3,6 divididos por 4. 1.659. E a última pessoa tem 5/3 de 1.659. Aí dá 8.295 divididos por 3. É isso, 2.765. O que o enunciado pede? A diferença entre o maior e o menor. O maior é esse aqui. E o menor é o 948. Então, 2.765 menos 948. Isso vai dar 1.817. Então, vamos para a próxima questão. Segunda questão. Uma empresa que promove festas recebeu 322 convidados em uma determinada ocasião. O salão dispunha de 15 mesas com 7 lugares e 25 mesas com 11 lugares. As 322 pessoas foram acomodadas em X dessas mesas, com cada mesa tendo todos os seus lugares ocupados. O valor de X é igual a... Então, a gente não sabe quantas mesas que foram ocupadas, mas a gente sabe que tem mesas com 7 e mesas com 11 lugares. Antes de fazer, eu só queria que você reparasse que se eu tiver uma mesa com 7 e eu quiser trocar por mesa de 11 lugares, fica sobrando pessoa, certo? Daí você pensa assim, então você troca 2 mesas de 7. Mas daí dá 14. E eu pego, então, uma mesa de 11 e ainda continua faltando. Então, você pega mais uma de 7, mas daí eu tenho 21. E se eu colocar 2 de 11, eu preciso de 22. Então, esses números, eles não dá para trocar uma mesa. Quando que eu posso trocar? Repare que se eu pegar aqui 11 mesas de 7 lugares, eu vou ter 77 lugares. E 77 lugares podem ser trocados daí por 7 mesas de 11. Então, veja que essa troca, depende de... Eu tenho que ter muitas mesas de uma para trocar pela outra. Você vai entender por que eu tô falando isso. Tá? Você vai ver na hora... Eu vou montar uma tabelinha, daí você vai entender. Então, vamos pensar. Eu não tenho ideia de quantas mesas, né, que a gente vai usar para isso. Então, vamos supor que eu faço assim, ó. Mesa de 7 lugares. Vou escrever aqui. Então, eu quero. E aqui, quantidade de mesas de 11 lugares. Eu vou ocupar outro espaço. Então, vamos supor que tenha uma mesa de 7 lugares. Então, eu já aloquei 7 pessoas. E quantas que eu tenho que ter? 322 pessoas. 7 pessoas. Bom, se eu tenho 322 pessoas e eu já usei lugares para 7, estão sobrando 315 pessoas. Então, eu tinha uma mesa com 7, já arrumei lugar para 7 pessoas, eu vou pôr aqui sentadas. Então, eu tenho 7 pessoas que estão sentadas, sobraram 315 pessoas. 315 pessoas cabem exatamente em mesas de 11 lugares? Se eu dividir 315 por 11, dá uma quantidade exata? Não dá. Então,
Não adianta eu colocar mesa de 11. Ah, mas se eu só uso uma mesa, né? Então vamos usar 2 mesas. Com 2 mesas de 7 lugares, eu tenho lugar para 14 pessoas. Mas são 322 pessoas. Então, sobram 308 pessoas. Agora, 308 pessoas, dá para dividir em mesas de 11 lugares? Tá. E vai dar 28 mesas de 11 lugares. Então, essa é uma possibilidade. Eu posso ter 2 mesas de 7 lugares e 28 mesas de 11 lugares. Essa é uma possibilidade. Mas será que é só essa? Porque 28 mesas de 11 lugares não dá. Eu só tenho 25. Então, ela dá certa quantidade, mas eu não tenho mesas suficientes. Então, eu vou ter que dar um jeito. Então, agora vamos para 3 mesas. Com 3 mesas de 7 lugares, temos, então, 21 pessoas sentadas. Como eu tenho 322 pessoas para alocar, aqui ainda está me faltando 301 pessoas. 301 pessoas dá para organizar em mesas com 11 lugares? Não dá. Não é uma possibilidade. 4. 4 vezes 7 dá 28 pessoas sentadas. Então, tenho aqui 294 pessoas ainda em pé. E não dá para organizar 294 pessoas em mesas com 11. Vai ficar gente em pé. Agora, veja, lembra que eu falei lá no começo que a troca dessas mesas, tirar uma mesa de 7 para colocar mesa de 11, né? Não é sempre que acontece. Então, você vai ter nessa tabelinha aqui, ela é uma tabelinha meio que gigante. Você vai tentar com 4, com 5, com 6, com 7, e não vai dar certo. O problema é você ficar tentando e ver que o tempo tá passando, né? A gente achou uma solução que não vale, porque não tem 28 mesas, e vai ficar tentando, né? Então aí entra a hora de você pensar a respeito desses números. O que acontece com o 11 e com o 7? Eles são números primos. Isso dificulta um pouco aqui essa divisão em organização das mesas. Então, a próxima possibilidade que vai dar certo, né? A gente conseguiu uma com 12, a próxima vai ser só com 13. Com 13 pessoas, 13 mesas de 7 lugares, nós vamos colocar 91 pessoas sentadas. E aí, nós vamos ter 231 pessoas aqui que vão sobrar. E essas 231 pessoas organizadas em mesas com 11 vão ocupar 21 mesas. Então, eu tenho uma possibilidade: 13 mesas e 21 mesas. E assim é possível descobrir a resposta. Mas veja que demanda um pouco de tempo, tá? A pergunta original é: as 322 pessoas foram acomodadas em X dessas mesas, com cada mesa em todos os lugares ocupados. O valor de X é quantas mesas nós ocupamos. Nós temos 13 mais 21, portanto, 34 mesas ocupadas. Resposta, então, letra D. Vamos para a última questão desse vídeo. João, comerciante, verificou que o preço do produto A em sua loja era 20% menor do que o preço do mesmo produto na loja de Pedro, seu concorrente. No dia seguinte, João foi informado de que Pedro havia aumentado o preço do produto A em 15%, e por isso ele decidiu igualar o preço desse produto com o novo preço praticado na loja de Pedro. Então ele ajustou de novo. Portanto, o aumento que João deve aplicar sobre o preço do produto A deve estar entre... Antes de resolver a questão em si, o preço do produto hoje
ele é 100%. Ah, vou dar um aumento de 15%, 5%, sei lá, X% de aumento. Se eu aumentar 5%, ele passa a ser 105%. 100% é o valor dele e 5% é o valor que ele teve do aumento. Ah, mas eu vou dar um desconto de 20%. Então, ele passa a custar 80%. Ele era 100%, você tirou 20%, ele ficou. E quando eu te dou um desconto? Tenho lá um preço, 100%. Eu te dou um desconto de 10% porque é a última peça. E no caixa eu te dou desconto de 5% porque você vai pagar à vista. Então, eu te dei 10%, você vai pagar 90% do valor. E aí, agora, eu vou te dar 5% de desconto. Vou te dar 5% sobre o valor atual dele. Qual é o valor atual dele? 90% do que é. Então, esse 5% ele é aplicado depois, é outro referencial. Eu não posso dizer que te dá um desconto de 10 e um desconto de 5, ele dá um desconto de 15. Então, como ali vai ter aumento, aumentou um tanto, aumentou, tem que tomar cuidado, tá? Tem sempre que buscar qual é o valor do produto, qual é o referencial. Então, a gente está falando, é em relação ao produto do outro, mas quanto custava o produto do outro? 80% daquele produto. Então, dito isto, vamos lá. O João verificou que o preço do seu produto A era 20% menor que o do Pedro. Então, eu posso dizer que o preço do produto do João, se ele é 20% menor, é porque ele é 80%, que não precisa ser escrito assim, do preço do produto vendido pelo Pedro. Ele é 20% menor, então ele teve um desconto de 20%. Então, o do Pedro é 100% e ele teve esse desconto. Então, ele paga 80% na loja dele. Agora, o João foi informado que o Pedro aumentou. Qual era o do Pedro? O do Pedro era 100%. E o que aconteceu com o valor do Pedro? Então, Pedro vendia por 100%. Pedro aumentou. Pedro aumentou quanto? 15%. Então, o preço do Pedro passou a ser 115%. Era 100, mas teve 15% de aumento. Ou, como eu tenho escrito na forma de fração, 115 sobre 100, tá? Então, vamos lá. O que o João descobriu? Que o Pedro tinha aumentado. E o que foi que ele fez? Ele resolveu igualar os preços. Então, ele teve que calcular um aumento, ele teve que colocar um percentual de aumento em cima do preço dele. Senão, ele não consegue igualar. Então, posso dizer o seguinte, que o João colocou 5% de aumento no valor dele. Se o João colocou 5%, eu escrevo assim, 5% daquele valor dele. E qual era o valor dele? 80% do valor do Pedro. Então, esse aqui é o valor do João. E ele colocou 5% de aumento. O problema é que ninguém disse que é 5% de aumento. Eu não tenho certeza desse valor aqui, se é 5, se é 10. A gente não sabe quanto é. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar X% de aumento. Então, ele pegou X% sobre 80% que é o valor dele. E quando ele fez isso, os dois produtos ficaram iguais. Mas qual que é o preço do Pedro? O preço do Pedro hoje é 115. 115% do preço original dele. E agora, eu posso resolver isso aqui. Eu tenho o denominador 100 dos dois lados, então eu não preciso desse denominador. E o que eu vou escrever? Vou fazer aqui do lado esquerdo, tá? Vai ficar assim, X vezes 80 vezes P. Então, isso é 80 x
XP é igual a 115P. Eu quero o valor de X. Então, X é igual a 115P. E eu vou dividir por 80P. O que acontece aqui, ó? P divididos com P, eu simplifico. E vai ficar 115 divididos por 80. E se eu divido 115 por 80, dá 1,4375. Dividir 115 por 80, tá? Agora, então essa aqui é a resposta. O preço passou a ser 1,4375. Lembra que eu falei do 100%? Eu disse assim, que custava 100, teve um aumento e ficou 115. O 100 é o aumento e o 15... Não, o 100 é o valor e o 15 é o aumento, não foi isso? Aqui, ó, o 1 é o valor e o resto é o aumento. Qual é o aumento? 0,43, ou seja, 43%. 43 sobre 100. Então, o aumento, ele é 43 e uns quebrados. Então, ele está entre o 43 e o 44 ali. Então, portanto, a resposta vai ser letra C. Então, esse vídeo é isso. Espero ter te ajudado. Qualquer coisa, vai lá na playlist Lembretes. Se você está estudando para o concurso e você quer um material estruturado, não esquece. Lá na descrição do canal, você encontra os links para os meus cursos, que tem materiais inéditos que você não encontra aqui no YouTube. Por enquanto é isso, não esquece de curtir e compartilhar. Bons estudos!